E você também pode visualizar fluxo. Então, olha só. Agora vamos entrar aqui na questão do fluxo, né? Esse é um fluxo que eu criei para esse meu projeto. O eClick é uma ferramenta que permite você criar fluxos dos mais variados tipos. Esse aqui é um fluxo, por exemplo, em que eu inicio o fluxo do documento na etapa de elaboração. A pessoa elabora o documento, manda para verificação. O verificador, ele tem duas possibilidades. Ele pode voltar com esse documento para uma revisão e fazer um looping, ficar num looping aqui, né, de ciclos de verificação, quantas vezes for necessário. Ou ele pode prosseguir para uma etapa de aprovação final. O aprovador, ele também pode voltar para a revisão ou ele libera esse documento para ser enviado para o cliente. Esse aqui é um exemplo de fluxo de engenharia real, vários clientes nossos utilizam. Quer ver um outro exemplo? Aqui, ó. Esse documento aqui, por exemplo, ele já tem um outro tipo de fluxo, um fluxo mais amplo. Por quê? Porque nesse caso aqui, é um caso em que o nosso cliente ele teria combinado com o cliente dele final de fazer as verificações por dentro do eClick. Quando um cliente nosso consegue fazer isso, os dois ganham muito, tanto o nosso cliente quanto o cliente dele final. Por quê? Porque o ciclo das informações roda muito mais rápido. Você imagina que aquele cliente que não faz as verificações pelo eClick, como é que vai funcionar esse procedimento? Você faz o ciclo interno de verificação na empresa do projeto, e aí você faz uma emissão para o cliente. E esse cliente recebe um e-mail. Então, ele vai ter que pegar na caixa de e-mail esse documento, fazer os comentários, pegar esse comentário, anexar no e-mail, devolver por e-mail, a pessoa vai receber, a empresa de projeto vai receber esse comentário, vai ter que colocar no eClick. Olha quantas etapas que você economiza se você estiver colocando o cliente para verificar o documento dentro do eClick. Esse fluxo funciona assim. Então, se vocês lembrarem, aqui a gente vinha com elaboração, no fluxo anterior que eu mostrei, né? Tinha aqui elaboração, verificação, aprovação, aqui a revisão, né? E emissão. O fluxo anterior, então, ele parava aqui. Esse fluxo não. Eu posso emitir, formalizando, gerando uma GRD de que esses documentos foram disponibilizados, e depois eu sigo o fluxo para a etapa de verificação do cliente. Nesse momento aqui, o cliente vai receber um e-mail avisando que tem documentos novos para ele verificar dentro do eClick. O cliente vai, então, fazer um login no eClick, ele só vai conseguir enxergar documentos que estejam com status em verificação ou emitido, concluído. Isso é possível. Você pode criar usuários e definir perfis de acesso baseado no projeto, no diretório, na disciplina, no status em que o documento está. Então, não é um problema você colocar o seu cliente no eClick, o cliente final, né, no eClick, porque você pode limitar quais as etapas que ele pode ter acesso. Bom, cliente analisou, então ele terminou a análise dele, ele manda geralmente para um coordenador daquele projeto. O coordenador vai olhar, vai verificar qual foi a análise que o cliente fez. Ele tem 3 opções. Ele pode aprovar o documento, ele pode reprovar, ou ele pode aprovar, mas com pequenos ajustes. Tá? Normalmente, se ele reprova ou aprova com ajustes, o que o coordenador faz? Ele volta com esse documento para ser revisado, e aí tem que passar por esse fluxo de novo. Tá? Agora, se o cliente mandou aqui, o coordenador viu que ele aprovou o documento, ele manda para uma revisão final. Nessa revisão final, normalmente o que é feito? É feito um ajuste só ali no carimbo do desenho, né? Você vai ali e coloca documento certificado ou documento liberado para construção, algo do tipo, e faz uma emissão final daquele documento. Tá? Então, esse seria o fluxo caso o cliente participe. E ainda tem um fluxo que eu coloquei aqui, ó, que é um fluxo, é o mais simples de todos, que é aquele fluxo em que quem está usando o eClick é a empresa construtora ou o proprietário do empreendimento, aonde ele já vai receber o documento pronto da projetista e ele vai fazer uma análise apenas interna. Né? Então, o documento, a empresa projetista, ela faz o upload no eClick, inicia o fluxo do documento, cai numa etapa de verificação da engenharia do proprietário do empreendimento, ele analisa o documento, se o documento tiver algum problema, ele volta para a empresa projetista, ou se não, ele segue devolvendo também para a empresa projetista, mas avisando que esse documento está liberado
que ele pode fazer a emissão final desse documento. Então, esses daqui foram exemplos de fluxos reais que clientes nossos usam no dia a dia aí no ambiente de engenharia. O que eu vou fazer agora com vocês é uma demonstração de um fluxo desse funcionando, tá? Eu vou vir aqui então na minha lista de desenhos. Reparem que do documento 5 para baixo, eu tenho aqui um ícone que tem uma folhazinha com um X dentro. O que significa isso? Quando eu boto o mouse, ele escreve aqui, ó. Esse documento não possui arquivo anexado. O que significa isso? Significa que eu já cadastrei a minha lista de documentos. Então, esses documentos já foram todos cadastrados com base numa importação que eu fiz. Você pode pegar a lista de documentos do projeto e cadastrar ela no Click. As fichas dos documentos já vão ficar todas aqui prontinhas, já com o código, com o título, com a disciplina, data planejada, tudo preenchido, tá? E aí, à medida que for sendo necessário, você vai iniciando o fluxo desses documentos. Então, isso torna o processo de elaboração, o andamento dos documentos muito mais fácil. Sem contar que o eClick já vira um assessor de planejamento para você. Por quê? Porque ele monitora aqui os prazos de entrega e ele passa a disparar alertas por e-mail caso a pessoa esteja com prazos vencidos ou próximos a vencer. Tá? O amarelinho é próximo a vencer, é o reloginho amarelo. O reloginho vermelho são documentos que já venceram e o reloginho verde são documentos que ainda estão dentro do prazo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos simular. Eu tô acessando aqui o sistema com um usuário chamado Gerente 1. Vamos supor que nós somos, então, o gerente desse projeto e nós vamos iniciar o fluxo desses dois documentos aqui, o documento 200 e o 201. Reparem que esses dois documentos estão com o status não se aplica, que é o status inicial. Quando você faz um cadastro de documento, ele entra como não se aplica, e aí você inicia o fluxo dele. E aqui, responsável, não tem ninguém ainda com ele. Então, eu vou clicar aqui no botão iniciar o fluxo. Vem uma caixinha dizendo, você está criando atividade elaboração. Lembra que eu mostrei que nesse fluxo a primeira etapa é a elaboração? Então, está aqui, eu vou criar ela agora. Data planejada é dia 29, como eu sou o gerente, eu tenho a possibilidade de alterar, né? Eu tenho essa permissão, vou jogar para o dia 6 de setembro. Aqui eu tenho um campo texto, que eu posso escrever algum comentário que vai ajudar a pessoa que vai fazer a elaboração desses documentos, dou um salvar, e aí vão aparecer os profissionais que estão habilitados a fazerem a elaboração de documentos nesse projeto. Então eu vou marcar aqui o usuário chamado Engenharia 2, tem nomes genéricos aqui, pessoal, porque é um ambiente de demonstração, tá? Mas no ambiente real, vai estar o nome da pessoa. Cada usuário tem o seu nome aqui definido, tá? Pronto. Os dois documentos agora, o 200 e o 201, já estão em fluxo, na etapa de elaboração, e os dois estão sob a responsabilidade do usuário chamado Engenharia 2. Vamos sair do sistema e vamos entrar agora com esse usuário Engenharia 2, para a gente, então, fazer a elaboração desse documento. Esse usuário de Engenharia 2, ele acabou de receber um e-mail avisando que tem documentos novos na conta dele. Aonde que ele consegue ver essa questão da conta dele? Aqui, ó. Até agora eu estou mostrando para vocês essa tela, que é essa tela aqui, a tela de documentos. Agora eu vou mostrar essa tela, que é a tela de atividades. A tela de atividades é a minha caixa de entrada. Sempre que alguém manda um documento para mim, via fluxo, via workflow, ela cai aqui na minha caixa. Então, aqui que eu consigo ver as minhas pendências. Esse usuário Engenharia 2, então, ele está com aqueles dois documentos que a gente iniciou o fluxo agora. O 200 e o 201. Tá? Ele consegue ver aqui o projeto, o código do documento, a revisão, o título, a atividade que ele tem que fazer naquele documento, o prazo que ele tem para executar aquela atividade, quantos dias esse documento está na conta dele, qual a disciplina, quem mandou esse documento para ele e a data e a hora em que mandou para ele. Bom, vamos priorizar então aqui o documento 200. Quando você clica aqui nesse botão, nesse ícone, isso é um atalho que te leva de volta para a tela de documentos, já com o documento 200 filtrado. Como eu não tenho nem o arquivo ainda desse documento, perceba, esse documento não possui arquivo anexado. Então, eu tenho que subir o arquivo. Eu vou clicar aqui em importar arquivo. E vou pegar aqui, eu já tenho aqui na minha manga, deixa eu pegar aqui, ó, um arquivo 200. Tá aqui, 200. E vou fazer um upload aqui no eClick. Pronto. Perceba que o ícone agora mudou. Ó. Esse documento possui arquivo anexado. Fiz o upload e agora, então, eu vou seguir o fluxo. Eu tenho que tirar esse documento da minha caixa. Eu clico aqui nesse ícone, isso é um atalho, que me leva de volta para a tela de atividades com a atividade desse documento filtrado. Eu marco a atividade, clico em prosseguir
concluindo a atividade de elaboração, avançando para a verificação, que é a próxima atividade do fluxo. Então, eu tenho aqui a data planejada, igual a tela que a gente viu anteriormente. As pessoas que estão habilitadas a fazerem verificação desse projeto e para essa disciplina, eu seleciono aqui um dos verificadores. Essa seleção, pessoal, não precisa ser feita nesse momento aqui também não, tá? Existe uma possibilidade no eClick de você fazer um cadastro prévio de quem vai elaborar, quem vai verificar, quem vai aprovar e quem vai emitir, ou seja, cada etapa do fluxo para cada documento do seu projeto. E aí, esses nomes já vêm marcados nessa tela. Quando você dá um salvar, então, pronto. O 200 saiu da minha caixa, foi para a caixa do verificador 2. Vamos entrar agora, então, como verificador 2, para a gente fazer a verificação desse documento. O verificador, então, ele vai na caixa de atividade dele e ele vai verificar que o documento 200 realmente caiu aqui na caixa dele, tá? Para ele verificar esse documento, então ele vai clicar aqui, ó, no ícone, e aí ele vai fazer a verificação daquela forma que eu falei, clicando aqui no botãozinho Anotações. A Ana já entrou aí. Meu tempo está esgotando, Ana? Não, tem tempo ainda, Otto. Ah, legal. Bom, então eu vou fazer um comentário bem simples aqui, pessoal, só para a gente ganhar tempo. Vou botar aqui um círculo, marcando aqui determinado item. Deixa eu botar mais um itemzinho aqui, ó, um retângulo, marcando esse item aqui. E vou dizer que esse documento aqui está reprovado, tá? Vou dar um salvar. Pronto. Agora eu vou voltar lá no documento, na minha atividade, e eu vou voltar então com esse documento para ele ser revisado, tá? Só que vai acontecer um bloqueio aqui, reparem. Não há checklist preenchido, ele não deixou eu tirar o documento da minha conta como verificador enquanto o checklist não for preenchido. Então eu clico aqui no atalho, volto lá no documento, dou um duplo clique nele, venho aqui em checklist, marco aqui o checklist e marco aqui as respostas que eu quero dar no meu checklist baseado nas perguntas que foram cadastradas. Beleza. Fiz a marcação, então eu posso voltar aqui agora na minha atividade, do 200, e agora sim eu dou um retornar. Concluindo a atividade de verificação, retornando para a atividade revisão. Dou um salvar, devolvo ele aqui para a pessoa que me enviou, né, que foi o Engenharia 2, para ele fazer a revisão desse documento. Pronto, o documento já voltou para a conta da Engenharia 2, para ele poder fazer a revisão desse documento. Então, o usuário Engenharia 2 vai entrar aqui no eClick. Só um instantinho. Ele vai entrar aqui no eClick e a mesma coisa, ele vai aqui na caixinha de atividade dele, ele vai ver que o documento 200 voltou, só que agora não é para elaborar mais, ele está na revisão, tá? Então ele vai clicar aqui no atalho, vai lá no documento, e para ele revisar esse documento, ele pode inclusive ver aqui, né, o caminho que o documento fez, ó. O documento veio, passou por aqui, desceu e está paradinho aqui. O laranjinha é onde ele está agora. Ele pode dar um duplo clique no documento, vem aqui na aba checklist. Primeiro ele vem no checklist, tá? Ele pode vir aqui no checklist e visualizar as respostas que o verificador 2 deu na hora que ele verificou esse documento. Depois ele pode vir aqui em anexos comentários e visualizar a cópia comentada que o verificador deixou para ele. E aí, com base nessa análise dos comentários que foram feitos, ele vai fazer, então, a revisão desse documento. Então, essas aqui foram aquelas marcações que a gente fez, né? Rapidamente ali, só para a gente ilustrar aqui a questão do comentário. E aí, então, para alterar um documento, ele faz o processo de checkout. O que é o checkout? O checkout é uma cópia que ele faz local desse documento, abre o documento localmente, trabalha nele, faz todos os ajustes que ele precisa. Se a internet cair durante esse processo, não tem problema, porque ele está trabalhando localmente. Terminou de fazer os ajustes necessários, ele marca de novo o documento, clica em check-in, e aí ele seleciona aqui o documento atualizado e sobe no sistema. Quando ele faz isso, automaticamente o eClick cria uma versão nova desse documento, tá vendo? Então você tem todo um controle de versionamento. Além das revisões que você vai subindo, você também tem um controle de versionamento. Bom, agora que eu terminei então de revisar o documento, eu marco ele novamente, dou um prosseguir e volto para a verificação, para ser feito uma nova análise,
para ver se o verificador vai aprovar dessa vez. Marco ali o verificador 2, pronto. O documento já seguiu o fluxo. Então, percebam, era essa assim, o principal objetivo, né, aqui dessa palestra, é mostrar para vocês que a automatização de um fluxo de documentação no ambiente de engenharia, ele não precisa ser nada complexo, né? Vocês viram aqui, você coloca o documento, clica no botãozinho, o documento já vai para uma outra pessoa, faz uma ação naquele documento, por exemplo, o verificador, clica no outro botão, o documento volta, mas só com essa pequena ação que a pessoa está fazendo, você passa a ter relatórios de quem elaborou, quem verificou, a cópia de verificação, quanto tempo durou cada etapa, qual é a quantidade de demanda que cada profissional está conseguindo executar. Ou seja, é uma riqueza muito grande de informação que você passa a ter, além de todos aqueles benefícios. Velocidade de acesso aos documentos, a assertividade das informações. Então, hoje, vocês já conseguem ter soluções que ajudam dessa forma. Era esse meu objetivo de apresentar essa possibilidade aí para o ambiente de engenharia.